Estamos gravando esta que é a sexta e última aula da nossa matéria Síntese do Antigo Testamento. Esta é a sexta e última aula da nossa matéria Síntese do Antigo Testamento. Hoje é quarta-feira, 19 de maio de 2023, quarta-feira, 19 de maio de 2023. Rápidos anúncios. Hoje é a última aula desta matéria Síntese do Antigo Testamento. Já, se você deu uma olhadinha lá no grupo, nós postamos um aviso, tá? Na próxima aula seremos obrigados a cancelar a aula da próxima semana para fazermos a sincronização do segmento das matérias, né? Infelizmente, fomos hackeados esse ano 2 vezes, não perdemos conteúdo, mas tivemos problemas no embaralhamento de notas que era de um aluno, os hackers jogaram para outro aluno e isso causou para nós uma pequena confusão, mas não perdemos, graças a Deus, nada, só estamos tendo o trabalho de remontar o quadro de notas finais dos alunos. É como um tremendo de um quebra-cabeças. Então, esse quebra-cabeças vai me levar talvez 10 dias para eu tê-lo fechadinho, né? E eu não quero de jeito nenhum prejudicar aos alunos, né, no andamento. Então, nós, na próxima aula, dia 26, não teremos. Voltaremos no dia 2 de agosto e é bem provável que voltaremos com a matéria ou bibliologia ou a teologia do obreiro. Vai ser uma dessas duas, porque são as matérias que eu estou constatando na grade que a maioria ainda não fez. Repito, bibliologia ou teologia do obreiro. Eu estou decidindo, né, porque alguns irmãos já enviaram a listinha para eu fazer a conferência, não é? Já o irmão Kleber já enviou, a irmã Fernanda já enviou, irmã Isabel, só falta irmão João, pastora Darlete, a irmã Daniele Militão, a irmã Angélica, como é nova no grupo, não há necessidade, porque eu tenho já tudo, na parte dela, tudo sincronizado. Então, eu teria necessidade de 3 alunos, se puderem, por favor, me passar isso no máximo até a próxima segunda, porque já na terça eu preciso começar a despachar pelo correio as apostilas. Ok, irmã Daniela, a senhora só me faz uma listinha das matérias que a senhora já tem por consciência que já fez aqui conosco, para eu fazer a confrontação com a minha lista, para eu não cometer o erro de repetir matéria que a senhora já fez. Combinado? Se a senhora puder me mandar até no máximo segunda. Se puder mandar um pouquinho antes, já estou feliz da vida, porque aí eu já na terça eu já estou, não é, despachando para os alunos aqui, né? E aí para a senhora também o seu PDF, para a sua impressão. Está entrando a irmã Isabel Costa. Perfeito. Vamos então. Está ali, irmã Fernanda. Maravilha. Irmã Isabel. Só falta irmão João. E a pastora Darlete. Pastora Darlete já não vai entrar porque hoje ela passou mal. Perfeito. Secretário Kleber, qual a página que nós paramos? Não, agora eu vou jogar o peso em cima do Kleber. 21 do Kleber não é brinquedo, não, né? O Kleber está ligadíssimo. Página 21, né? Eu tô aqui também ligado, né? Mas com o Kleber fica melhor. Ligação, porque o Kleber, ó, é assim, ó. Só que esse aqui, ó, faixa com o Senhor Jesus Cristo. Irmã Isabelle, bom rever a senhora, né? Tranquilo. Consegue me ouvir, irmã Isabel? Consegue me ouvir? Consigo, pastor. Sim. Perfeito, perfeito. Quero ter certeza que todos estão me ouvindo, né? Obrigado, irmão João. Misericórdia. Hoje foi luta para entrar, né? Bastante batalha, mas é assim mesmo. Faz parte. Irmão João, estou esperando a listinha. Por favor, a listinha. Faça a bondade e a gentileza, se possível, até sexta, para eu então já definir a próxima matéria, tá? Para não ter nenhum Sem tipo de problema, situação. pastor. Isso, até sexta-feira. Fico agradecido, por favor, para que eu possa ter em claro qual a matéria que eu provavelmente, eu estou aqui
já com a lista da maioria, né, só está faltando o irmão e a pastora Darlete. Mas pelo que eu estou observando, ou vai ser Bibliologia ou a Teologia do Obreiro. Então quero ter certeza que o irmão não fez nem essa e nem a outra matéria. Para então eu já definir e já semana que vem começar a despachar as apostilas. Perfeito. Vamos lá então. Página 21. Os patriarcas. Durante a primeira parte do segundo milênio antes de Cristo, os patriarcas viveram em meio às culturas do Oriente Próximo. Abraão emigrou no vale dos rios Tigre e Eufrates para a Palestina e Jacó e seus filhos estabeleceram-se no Egito no final da era patriarcal. A área entre o rio Nilo e os rios Tigre e Eufrates é conhecida como crescente fértil. Vamos aqui nos nossos slides e eu vou mostrar a vocês, né? Sempre bom e interessante irmos para o mapa para entendermos, né, a área do crescente fértil. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ok. Todos estão enxergando o mapinha? Todos estão enxergando o mapinha, sim ou não? Vamos lá. Todos, isto. A área do crescente fértil é exatamente essa aqui, ó. Toda esta área aqui, incluindo o norte do Egito e o norte da península do Sinai. Chamada esta área de crescente fértil pelo fato, não é, que tudo que se plantava, se cultivava nesta área, que esta área, na verdade, em laranja, né? Aqui, ó, que o meu cursor está passando, foi a área do crescente fértil. E incluía a desembocadura do rio Nilo e, basicamente, a área da Mesopotâmia, ou da área dos rios Tigre e Eufrates. Então, naquela época, as grandes pirâmides já haviam sido construídas no Egito. Na Mesopotâmia, que está aqui, ó, nessa área desse mapinha, tá? Havia vários códigos que regulavam o comércio e as relações sociais. Mercadores em caravanas de camelos e jumentos cruzavam com frequência a Palestina, ou seja, aqui temos a Palestina. Então, a Palestina, naquela época dos patriarcas, era uma importante rota de comércio e fluía muita riqueza por ali, entendeu? Então, esta área era o tráfego, o caminho, né, de negociação dos dois maiores centros culturais do mundo antigo. O período patriarcal está relatado nos capítulos 12 ao 50 do livro do Gênesis. E aí poderíamos resumir, como está aqui, né, da seguinte maneira. Olha só. É importante notarmos que Abraão não é apresentado como homem justo, nem é considerado diferente do mundo. Outra passagem deixa claro que a família de Abraão não adorava a Javé, ou seja, ao nosso Deus. Então o Senhor realmente apareceu a Abraão do nada. Vamos sair aqui rapidamente. Eu pergunto a vocês, qual era a nacionalidade de Abraão? Ele era egípcio, ele era árabe, ele era indiano, ele era... qual é a nacionalidade? Quem se lembra? Segundo a Bíblia. Caldeu. 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 Ele veio de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, ou o local chamado Caldeia. A Caldeia hoje seria a área do Kuwait, ali juntinho do Golfo Pérsico e uma partezinha do sul do Iraque. Então lembre-se disso, Abraão nunca foi hebreu, nunca. E se você vai no YouTube e ouvir pastores que afirmam de pé junto e mão cruzada que Abraão era hebreu, é assustador. Você fica assustado. E eles se repetem 2, 3 vezes, mas não provam em nenhum texto da Escritura Sagrada, certo? Isso é uma aberração. Então temos que ter um devido cuidado para ouvirmos certas declarações que não procedem com a declaração do texto bíblico. Então Abraão era caldeu. A Caldeia, se você fizer uma investigação histórica e cultural, era uma das regiões
mais idólatras do mundo antigo. Eram quase 1.200, 1.220 deuses adorados naquele lugar. Então, Abraão era pagão, extremamente pagão. E como aqui fizemos essa observação, né, dentro desse retângulo, o nosso Deus, do nada, aparece e chama a Abraão para ser o cabeça de uma nova pátria, de uma nova nação, de um novo governo, né, do próprio Deus aqui na terra. Lembrando também que Abraão teve um nome antes de ter o nome Abraão. Tá? Deixa eu só esclarecer. Na Bíblia nós vemos personagens que tiveram dois nomes, né? Um nome antes e um nome depois, ou seja, antes da mudança e depois da mudança, porque as mudanças de nome sempre implicam em mudanças da trajetória da vida espiritual dos envolvidos, né? Abraão foi um exemplo, Jacó foi outro exemplo, Saulo de Tarso foi outro exemplo, e até poderemos falar de 2 ou 3 mais outros exemplos. Mas vamos nos fixar em Abraão. Qual era o nome anterior que ele teve? Qual foi o outro nome que ele teve? O primeiro nome, alguém se lembra? O primeiro nome. Abraão foi o nome para o qual ele foi mudado, foi transformado, foi modificado, Abrão. mas o seu nome original. Abrão. Abrão, sem 2 As. Abraão foi o segundo, foi a mudança. Abrão foi o seu nome original. Ok. Ambos os nomes têm significados. Todos os nomes do Oriente Médio, latinos, o que sejam, todo nome tem significado. Alguém se lembra o significado de Abrão e de Abraão? Vamos lá. Abrão significa uma coisa, Abraão significa outra coisa. Então vamos lá. Significados, se alguém se lembra. Se eu não me engano, Abrão é pai de filho e Abraão pai de multidões, negócio assim. Quase acertou, quase. Bateu na trava, a bola entrou pela metade. Sim, irmã Isabel. Abraão é pai das multidões. Corretíssimo. E Abrão? Pai das alturas? Irmã Isabel, vai para casa agora sorrindo, 50 para a senhora, irmã Isabel. Oh, meu Deus! Então estou liberada da prova. Ai, está quase chegando lá. A senhora está... A irmã Isabel é boa negociante, né? Do Rio de Janeiro, né? Dizem que mineiros e cariocas são bons negociantes, então eu acredito que a irmã Isabel... Falta pouquinho, 50 pontinhos para a nossa irmã Isabel Vieira Costa. Abrão, pai das alturas. Abraão, pai de multidões ou pai de nações? Vale a pena anotar, vale a pena anotar. Abrão... Pai das alturas está em qual tradução para jogar para nós, pastor? Ugarita. Ambos os nomes são de origem ugarita. Entendi. Porque na Caldeia se falava o caldeu, o sumério e o ugarita. Então, Abraão era caldeu de nascimento, mas ele dominava o idioma ugarita, ou falava, né, com muita frequência o ugarita. Por que, pastor? A maioria dos pastores, quando vai pregar ou até ensinar, puxa o nome do grego. Não. Igual... Abraão, grego? Porque no significado do grego era isso. Não. Bom, irmã, com todo respeito, aí estão fugindo à história. Eu falo com muita humildade, eu sou historiador já há 47 anos. A Caldeia apareceu no mapa das nações em torno de 5.300 a.C. A Grécia aparece em 1.300, 1.400 a.C. O idioma grego termina de ser desenvolvido em 1.200, 1.150 a.C. Então não se pode colocar o burro na frente da carroça. Então eu lamento que esses pastores ou estão brincando de joguinho de história geral ou
estão sabendo de nada. Então, é fácil, vai lá no Google que a irmã descobre com toda facilidade. Ou na Enciclopédia Britânica, ou na Wikipedia, que não é uma enciclopédia muito confiável online, mas por incrível que pareça, às vezes ela acerta. E essa parte aí a senhora pode até fazer uma pesquisa, né? Quem foram os caldeus e quem foram os gregos? A senhora vai chegar fácil. A diferença entre a Caldeia e a Grécia é mais de 1.500 anos na história. Primeiro veio a Caldeia, depois, 1.500, 1.700 anos depois, é que vieram os gregos. Então, que pena que esses pastores estão brincando de idiomas ou não estão sabendo de nada, estão bem desinformados. Como falo isso com profundo respeito. Vamos lá. Então, nós já estamos aqui descobrindo que Abraão, número 1, não era hebreu, era caldeu. Número 2, era um tremendo pagão idólatra. Número 3, do nada, Deus se apresenta para este homem para a realização de uma grande promessa e de um grande propósito. Aqui estamos na nossa apostila lendo. Abraão é um dos mais importantes e bem conhecidos personagens da história. Tanto no judaísmo quanto no cristianismo, ele é considerado um patriarca. Eu não coloquei aqui, mas também, se você não sabe, Abraão ele é reverenciado no islamismo. Os islâmicos, os muçulmanos, têm uma veneração louca por Abraão, né? Os 3 profetas mais importantes no islamismo são Maomé, Abraão e Moisés. E Jesus, onde fica? Jesus, segundo os islâmicos, é um profetinho de 3ª categoria, acredite se quiser. Jesus, eles entendem que ele foi um profeta, mas um profeta bem abaixo em comparação a Maomé, bem abaixo em comparação a Moisés e a Abraão. Mas depois de Maomé, os islâmicos, faltam fazer até o sinal da cruz. Não faz porque só o católico faz isso. Mas eles têm uma reverência tremenda pela pessoa de Abraão. Por isso que eu não mencionei, né? Que Abraão, sim, no plano religioso, ele é muito considerado no judaísmo e no cristianismo, mas os islâmicos têm uma consideração tremenda a Maomé, a Abraão como profeta. No cristianismo, ele é lembrado como homem de grande fé e pai dos fiéis. Abraão nasceu em uma família de idólatras, em meio a um povo pagão. Seu pai pode ter participado da adoração da lua na cidade de Ur e mais tarde em Harã. Em resposta ao chamado de Deus, Abraão partiu de Harã e viajou pela Palestina, uma terra de 600 quilômetros distante dali. Já velho, recebeu a promessa de um filho que seria pai de muitas nações. Abraão era um homem rico, vivia em uma cultura seminômade. O que é uma cultura seminômade? Não ficava definitivamente num lugar, andava muito, transitava de um lado a outro e vivia em tendas, onde a terra e o estabelecimento local não tinham tanto valor. Além de Isaac, Abraão teve outros filhos. Os mais conhecidos foram Ismael, pai dos árabes, e Midian, pai dos midianitas. Olha só, pouca gente sabe disso, né? Que Midian foi um outro filho de Abraão, pai dos midianitas. E de acordo com a Bíblia, estes 2 filhos, tanto Ismael como Midian, que não eram filhos da promessa, também foram abençoados. Muitíssimo interessante. Alguém se lembra qual era o nome do pai de Abraão? E a tradução do nome do pai de Abraão chega a ser engraçado, né? Quer dizer cabra selvagem. O pastor, o do pai de Abraão é Terá, mas não sei não. Terá! Ô, Kleber! 50 pro Kleber, 50 pro Kleber. Olha lá, estou dizendo, o secretário sabe. 50, já pegou 30. Ih, Kleber, se pegar mais um, fica isento. Ih, irmã Isabel, a senhora vai ter que correr rápido na frente do irmão Kleber. Terá. E a tradução do nome Terá quer dizer cabra selvagem. Então, Terá era o patriarca da família, era o manda-chuva. Tanto que interessante, né? Eu acredito que eu já falei alguma coisa aqui, o livro de Gênesis é um livro muito difícil.
não por causa do seu conteúdo. Ele não segue estritamente uma ordem cronológica na linha do tempo. Ele é um vai e volta muito grande. 40 a 50% do livro de Gênesis, você pode ler ele, olha, como uma linha no tempo, assim, uma narrativa sequencial. Mas entre 40% a 30% é impossível. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Por que essa dificuldade? Porque o livro do Gênesis, ele foi escrito por Moisés. Alguém se lembra disso? Moisés é considerado o autor do livro, da redação do livro do Gênesis. Por ter sido Moisés, então Moisés se valeu de duas fontes para a redação do livro do Gênesis. E quais foram essas duas fontes? Se quiserem escrever, interessante, né? Revelação direta do próprio Deus. Então, bom conteúdo do livro do Gênesis foi, revelação do próprio Deus a Moisés. Exemplo, Moisés estava na criação do mundo presente? Não. Ele estava no dilúvio? Não. Estava no evento da Torre de Babel? Muito menos. Interessante. Aliás, Moisés não está presente em nenhum evento dos 50 capítulos do livro do Gênesis. Em nenhum, em absoluto. Porém, a segunda fonte que Moisés usa para a redação do livro do Gênesis é a tradição oral, ou seja, de boca a boca, era passado as histórias, em alguns casos também era documentada, escrita em tabuinhas, né, de barro, tabuinhas de argila. Então, a primeira fonte, revelação direta de Deus. A segunda fonte, a tradição oral, que levou a Moisés a registrar, em alguns casos, em tabuinhas de argila, os eventos do livro do Gênesis. Por ser um livro de revelação direta e de tradição oral, é normal que o desenvolvimento das histórias do livro do Gênesis não sigam uma ordem estritamente cronológica. Deixa eu explicar a vocês. Se você tiver um tempinho em casa nesta semana, pegue o capítulo 11 e o capítulo 12 do livro do Gênesis. Vocês vão descobrir uma coisa interessantíssima. Todo mundo se baseia, prega e ensina que a chamada de Abraão se deu no capítulo 12. Todo mundo, 97% dos pastores pregam que a chamada de Deus a Abraão se dá no capítulo 12, mas não se dá no capítulo 12, se dá no capítulo 11. Como é que é? O capítulo 12, Deus volta pela segunda vez a chamar a Abraão. Mas como assim? Se você ler com atenção, no capítulo 11, não tem diretamente o chamado de Deus para tirar Abraão de Ur dos Caldeus. Mas você vê o movimento de Abraão de Terá, sua família, saindo de Ur e indo para onde? Para Harã, ou Pad Harã. E ali eles param por 25 anos. Então Deus já havia falado com Abraão para sair do Ur dos Caldeus. A Bíblia não dá detalhes, tá? Mas nós, pelo que analisamos e estudamos até no fundo histórico, Terá moveu a família. De uma certa forma, Abraão, nas entrelinhas, isso aqui é uma conjectura, mas que encaixa quando fazemos a leitura do texto. Abraão provavelmente convenceu seu pai tomou a iniciativa de seguir, vamos dizer assim, a sugestão de Abraão. Não há nenhuma documentação que prove que tenha existido esse diálogo, mas nós vemos os fatos, as atitudes. Mas, curiosamente, Terá para onde? Em Harã. E ali fica por 25 anos. Mas o que leva, então, a Abraão se movimentar e chegar a Canaã? A morte do seu pai. 25 anos depois morre Terá. Quando morre Terá, aí entra o capítulo 12. E aí Deus volta a falar com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, etc, etc. Mas peraí, no capítulo 12, ele não está em Ur dos Caldeus? Não, porque ele já saiu no capítulo 11. Nunca ninguém percebeu isso? Pegue o capítulo 11 e pegue o 12 e leia os dois juntos. Aí você vai ter essa surpresa. E a maioria se baseia que a chamada de Abraão se deu
unicamente no capítulo 12. O capítulo 12 é a rechamada, ou a renovação da chamada de Deus a Abraão, como Deus querendo trazer a memória. Abraão, sai da tua terra, ele já saiu, da tua parentela. Aí ele, até então, ele não tinha saído definitivamente da sua parentela, porque essa expressão parentela, ela não está ligada à sua família plantada em um só lugar, mas está ligada ao patriarca da família que segura. A família não faz nada se o patriarca não der as ordens. E neste caso, o patriarca que estava vivo era Terá. Teve que Terá morrer para Abraão seguir o chamado de Deus. Gente, dá até uma pregação. Quantos Terás estão segurando o nosso chamado na nossa vida? E Terá foi um que segurou o chamado do próprio filho diante de Deus. Oh, meu Deus! Que Deus faça morrer muitos Terás nas nossas vidas para que a gente siga o caminho que Deus nos tem colocado. Isso dá uma mensagem bonita, gente. Quantos Terás temos que estão segurando o nosso chamado, né? Isso é para a matéria de homilética. A maioria de vocês já passou, né? Só a nossa irmã Angélica ainda não passou por homilética. Mas vamos lá, vamos... Pastor, rapidinho. Então, Deus aparece para Abraão quando existia muita idolatria. Ele foi o primeiro da sua geração a encontrar Deus, no caso? Por isso ele é chamado de pai da fé? Neste caso específico, sim. Não se tem nenhum registro na Bíblia e na história universal de um idólatra que tenha tido um encontro frontal direto com o próprio Deus. Não se tem nenhum registro. Então foi algo extraordinário, algo sobrenatural. Cheio de deuses, e ele creu, né? Foi o único. Imagina. Por isso que ele foi chamado pai da fé. Vamos nos colocar no lugar de Abraão. Estamos eu, a irmã, o seu esposo, somos todos caldeus. Estamos adorando mais de 1.200 deuses. E aí, do nada, vem alguém falando numa voz invisível. Abraão, Abraão, fala, quem é? Uau. Eu sou o Deus único, o Deus criador, o Deus verdadeiro. Isso é uma outra história, porque Deus se revela a Abraão através de 3 nomes. Olha só. O El Shaddai, não é? Que é o Deus Todo-Poderoso. Depois o El Elyon, Deus Altíssimo. E depois El Olam, o Deus Eterno. Isso é muito bonito, para a gente fazer um estudo sobre os 3 chamados de Abraão. Primeiro, Deus chamou Abraão como Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Passando alguns versículos à frente, Deus se revela a Abraão como Deus Altíssimo, no hebraico, o El Elyon. E, por fim, Deus se revela a Abraão como o El Olam, o Deus Eterno. Então, Deus fala para Abraão, Abraão, eu sou Deus único, eu sou o Altíssimo, eu estou acima de todos esses mais de 1.200 deuses, eu estou acima das tuas limitações humanas, eu estou acima de tudo que você tem conhecido até hoje. O cara ficou abalado, opa, és tu mesmo, o único, o Criador. E não se bastasse, Deus se revela a ele, eu sou o El Shaddai, ou seja, o Deus, o Todo-Poderoso, né? O El Shaddai é o primeiro, né? Eu sou o que alimenta, eu sou o que nutre, porque Shad no hebraico é o seio materno. Então eu sou aquele que te alimenta, que te nutre, que te sustenta. Eu sou El Elyon, eu estou acima de todas as circunstâncias. E por fim, eu sou o Deus que não foi criado. Todos os deuses que você tem adorado, eles foram criados. Mas eu sou o El Olam, o eterno, o Deus eterno. Imagina uma revelação dessa em 3 partes. O homem entra em parafuso, fica louco. E tem uma revelação da numerologia, sim, usando 3, da Trindade. E isto. Na verdade, né? El Shaddai, El Elyon e El Olam é a Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então podemos dizer que, biblicamente, Abraão foi o primeiro homem que teve uma revelação da Trindade. Uau. Isso é fantástico. Uau. Isso é maravilhoso. E para a gente ver como o diabo, ele já sabia, né? E já vem trabalhando com a idolatria desde o início de tudo.
O bicho é Mas esperto. o que mais impacta, o que mais deixa a gente, né? A mim, quando eu conheci esse fato há mais de 45 anos, o que mais me abalou é que a mente dele estava focada em mais de 1.200 deuses. Ele teve E que do jogar nada- a coisa fora, não foi? Da tenda? Exato. E do Muita coisa nada ele ouve uma voz. E essa voz, quem és tu? Imagina, eu como caldeu, eu ouço uma voz. Quem está me falando? Eu sou o Deus único, o Deus verdadeiro. Qual é o teu nome? Eu sou El Shaddai. Eu sou El Elyon. E eu sou El Olam. Aí ficou doido. O quê? Repete. E ele teve uma experiência do sobrenatural. Que entre nós aqui são poucos cristãos que têm tido essa experiência com o sobrenatural. Eu tenho orado para que Deus dê a cada um de nós experiências com o sobrenatural, que aumente a nossa fé e que nós não fiquemos apenas como crentes nominais, cristãos de carteirinha, cristãos de domingos, cristãos de escola dominical, não, mas que tenhamos um encontro com o sobrenatural. Está faltando gente. Que os crentes hoje sejam impactados pelo sobrenatural, porque o sobrenatural nos leva a crer no invisível e, sobretudo, a amar a palavra de Deus. Pouca gente hoje está amando a Bíblia, sabe por quê? Porque está faltando um encontro com o sobrenatural. Quando se tem um encontro com o sobrenatural, meu Deus, o povo fica com a fome, uma sede, um desespero da Bíblia. Mas graças a Deus por aqueles que não tiveram ainda um encontro com o sobrenatural, mas tem fome, sede da palavra. E aí pode escrever que lá na frente eles também vão ter um encontro com o sobrenatural. Começando por Abraão, aí vem a sua geração, Isaque e Jacó. Presta atenção. Isaque é o seu filho, juntamente com Ismael. Aí depois vem Jacó. E Jacó gera 12 filhos e uma filha, por nome de Dina. Vamos lá. Qual foi o outro nome que Jacó teve? Jacó teve 2 nomes. Qual foi o outro? Israel. Israel. Jacó vem do hebraico. Aí já o hebraico já existia como idioma. Oh, que interessante. 687 anos depois de Abraão, o hebraico já passa a existir como idioma. Então, o nome Jacó vem do hebraico Yaakov, o que pega pelo calcanhar, porque nós sabemos pela história bíblica que Esaú e Jacó nasceram agarrados. Não podemos dizer que eles eram gêmeos perfeitos. Não eram gêmeos perfeitos, mas diz a Bíblia que primeiro quem nasceu, Esaú. E quando Esaú estava saindo, né, do ventre da sua mãe, o que a parteira vê? Uma mãozinha agarrando o calcanhar de Saul. Jacó, Yaakov. Imagina a cara da parteira, né? Bramahatu Yaakov Anahui, que em hebraico quer dizer: veja uma mão agarrando o calcanhar desse menino. Aí deu-se o nome, Yaakov, Jacó, aquele que agarra pelo calcanhar. Foi uma experiência bem louca. Mas lá na frente, em Gênesis capítulo 32, Deus dá uma experiência ao que agarrou pelo calcanhar, ao mentiroso, ao suplantador, ao enganador. E essa experiência foi tão forte que ele começou a lutar com alguém que ele supunha que era um homem, mas não era um homem. Porque ele lutava, passou toda a noite, chegou de manhã. Aí ele percebeu, esse camarada não é o enviado de Esaú, porque já havia uma rixa, havia uma briga feia entre Esaú e Jacó, né? Porque você sabe a história, né? E Jacó mentiu, enganou-se, fez passar por Esaú para roubar a bênção da primogenitura da parte do seu pai Isaque. Então Esaú havia prometido de morte matar o seu próprio irmão, certo? E aí Jacó, já sabendo, não, Esaú vem atrás de mim, vai me matar. Diz aí a Bíblia que ele cruzou um riachozinho chamado Val de Jaboque. Ali fez passar as suas 2 esposas, suas 2 concubinas e todos os seus filhos, gado, toda a sua riqueza. E ficou do outro lado do Jaboque. Aí aparece quem? Um anjo. E começa a lutar. Mas até então ele não identificou como anjo. Só de manhã que
porque ele percebe, não, isso aqui não é um ser humano. Isso aqui é um ser celestial. Tanto que ele disse, não te deixarei enquanto não me abençoares. E aí o anjo pergunta, qual é o teu nome? Jacó. De hoje em diante, tu não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás, qual o nome? Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e venceste. Então Israel quer dizer príncipe e vencedor com Deus, tá? É o nome de muitos, né, que eu conheço. Meu filho se chama Israel Levi, é uma das razões, né, que ele recebeu este nome, né, por ser quinta geração de judeus, né, que nascido no Brasil, e consequentemente pelo significado do nome, que é um nome que tem, digamos, uma transcendência muito linda, que está assim dentro do meu conhecimento. Como já estava falando, Jacó gerou 12 filhos e uma filha. Mas agora tem uma situação que eu quero fazer essa pergunta a vocês. Quando a nação de Israel entra em Canaã, com a liderança de Josué, lá no livro de Josué nós vemos que Deus orienta Josué a dividir as terras proporcionalmente às tribos de Israel. Só que quando você vê o mapinha, a distribuição das terras, tribo por tribo, ela é bem diferente com a lista dos nomes dos filhos de Jacó, que está discriminado no capítulo 49 e no capítulo 50 do livro de Gênesis. Por que essa diferença? Ou seja, por que a lista dos filhos de Jacó, de Gênesis 49 e 50, ela é tão diferente quando vemos o mapa da repartição da terra prometida com as tribos de Israel? Quero dar outro cinquentão aqui. Tem uma diferença. Qual é essa diferença e o porquê dessa Porque diferença? dois se tornaram levitas, duas tribos foram separadas para levitas? Não. Não. Duas A senhora quase chegou, só fez assim e parou no caminho, mas não conseguiu terminar. 2,5 tribos não entrou na terra, pastor? Ficou pro lado de cá, do rio? Não, ainda não. Vocês estão assim, ó. Desculpa, Aqui, pastor. Pode repetir, por gentileza? Eu não consegui. Preste atenção na minha pergunta. Ela é uma pergunta extensa e tem que ter paciência para sincronizar o significado. Os capítulos 49 e 50 nos trazem a lista de todos os filhos de Jacó. Perfeito. Quando vemos no capítulo 1 e 2 do livro de Josué, vamos ver Josué, orientado por Deus, introduzindo os israelitas na terra prometida. E entrando na terra prometida, Josué recebe ordem da parte de Deus para fazer a distribuição das terras para as respectivas tribos. Mas quando olhamos a lista dos filhos de Jacó e a lista das tribos que tomaram posse da terra prometida, nós vamos encontrar diferenças. Eu quero saber Porque quais entra são nos essas dois, diferenças e o porquê. porque Levi não entra e o outro não entra, mas entra na linhagem dos filhos de José. Efraim, Manassés, que onde E fica o pede metade da terra de um lado, porque ele vê que era bom, e ele quer ficar ali, Ok. a tribo de Manassés, onde eles são Então não repartidos. vou poder dar o ponto cheio para ninguém. Tá todo mundo falando por partes, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Já são 3 partes. Então vamos pegar as 3 partes e fechar a resposta, tá bom? Então teve aqui 3 irmãos, no caso irmã Fernanda, irmã Angélica e irmão Alan. Vocês 3 soltaram as 3 partes. Vamos juntar e fazer uma só resposta, mas aí eu não posso dar ponto quebrando em 3. Posso falar? A diferença vai que a tribo de Levi é a tribo de sacerdotes. O livro de Levítico deixa isso muito claro. Por ser uma tribo separada para ser o sacerdócio ao Senhor, Deus deixa claríssimo aos levitas, quando Moisés ainda era vivo, de todas as tribos, só Levi não terá herança na terra prometida. A herança de Levi é o próprio Senhor, mas se separarão cidades nas quais os levitas
terão que tê-las para sua sobrevivência, mas eles não serão donos de terras. Tá aí a primeira diferença. Então, os levitas não poderiam ser donos de porções de terra quando entrassem em Canaã, porque a porção de Levi seria o sacerdócio. Entendido? Como Levi não tomou posse de terras e somente foi o exercício do sacerdócio, as 12 tinham que continuar 12. E como é que ficaria a coisa? Aí entra José. E José tem 2 filhos, Manassés e Efraim. O capítulo 50 de Gênesis nos mostra que quando Jacó, com a mão direita, ia colocar a cabeça sobre o mais velho, que é Manassés, ele faz o contrário, ele coloca na cabeça do mais novo, do menor, Efraim. E aí um dos filhos, pai, tá errado coisa nenhuma. O menor, ele é abençoado pelo maior. Ali foi proposital. Então, Efraim primeiro recebe a bênção e depois recebe Manassés. Consequentemente, este ato profético, porque foi um ato profético, os atos proféticos são muito comuns no Antigo Testamento. Não existe praticamente atos proféticos no Novo, somente um. No capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos, através do profeta Ágabo. E depois disso, e hoje o povo está aí, né, fazendo um ato profético de cabo a rabo, e não tem cabimento nos dias do Novo Testamento, que os atos proféticos eles têm um sentido que aponta direto para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas não vou entrar nesse pormenor agora, mas ali foi um ato profético um dos mais significantes. Tão significante foi esse ato profético, né, dentro do Antigo Testamento, que José desaparece da lista das tribos que vão tomar posse da terra. Aí entra quem no lugar? Manassés e Efraim. Tanto que quando você pega um mapa de geografia bíblica, quando você vê a repartição das terras, com certeza você tem uma Bíblia. E lá no final da sua Bíblia, você vai ter um mapinha das 12 tribos. Encontra lá José. Você não vai encontrar José. Vai encontrar Manassés e Efraim. Procura lá Levi. Você não vai encontrar Levi, porque Levi não teria parte nas terras, na distribuição da terra prometida, e sim no sacerdócio. Todos entenderam o porquê das 2 diferenças? Essas diferenças têm que ser consideradas, ok? Muito bem. Então, José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Qual era o nome da esposa de José? Alguém se lembra? Sem buscar no Google e sem buscar na Bíblia. É um pouquinho difícil, eu sei. Mas você que está lendo a apostila, lendo a Bíblia, vem em seguida na mente. Está o nome da minha segunda professora na minha vida. Acredite se quiser. Minha segunda professora na minha vida, eu tinha 7 anos, 7, 8 anos. Tinha esse nome. Se eu não me engano, acho que é Azenate. Azenate. Olha lá. O Kleber hoje está rasgando. Mas está rasgando com força. Só sentindo até... Aqui, até o meu braço ficou com a marca aqui. Olha lá, ficou branquinho meu braço. Azenate. Meu Deus. Parabéns, irmão Kleber. Não me viu um pontinho para mim, não, calma. Se eu der a ponta agora, eu isento esse homem. Azenate. E qual era o nome egípcio de José? José ganhou um nome egípcio, significando o Salvador do mundo. Zafenate-Paneia. Zafenate-Paneia. A irmã Angélica leva 50. Oh, meu Deus, já tem. Tem sim. Upa! Gente, eu tenho o meu nome. Como é que vocês gravam um trem desse? Ai. Pastor, não mudando um pouco de rota, mas eu estava pesquisando sobre a mãe de Davi, aí me falaram que era Nixevete. É verdade mesmo nesse ramo? Sim. É bem estranho os nomes. É bem estranho os nomes. Tem nomes que não tem nenhuma coerência dentro do nosso vocabulário, né? Porque são nomes do Oriente Médio. E os nomes do Oriente Médio são particularmente bastante estranhos. Vamos fechar aqui um pouquinho sobre José, já que estamos estudando, né, o Antigo Testamento. José era filho do predileto de Jacó.
Por causa disso, seus irmãos passaram a odiá-lo e o venderam para os mercadores ismaelitas que levaram cativo para o Egito. Ali se tornou um escravo e sempre honrou a Deus em todo o tempo e não cedeu às investidas da mulher de Potifar. Quando foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó, Deus o honrou e fez com que se tornasse o governador de todo o Egito, estando debaixo apenas do Faraó. Com a fome, os irmãos de José se viram obrigados a buscar comida no Egito, onde se reencontraram com seu irmão. José os perdoou e chamou toda a sua família para morar naquela terra onde futuramente seriam escravizados. A ida dos israelitas ao Egito se deu em torno de 1800 antes de Cristo. Quantas pessoas, segundo a Bíblia, da terra de Israel desceram com Jacó para habitarem no Egito? A Bíblia fala do número. Alguém se lembra? E é um número muito interessante. 70? 70, exato, 70. O número 70 na Bíblia tem um significado muito interessante, né? É o número da coerência e do acordo. Por isso que o Sinédrio tem 70 membros e um presidente, ou o Sinédrio judaico. Bem interessante, né? E o número 70 ele é muito frequente dentro da literatura judaica, né? E em parte da literatura cristã. Então, 70 vidas desceram lá de Israel com Jacó para habitarem no Egito. Antepenúltima perguntinha, porque já estamos chegando no horário da nossa prova. Estou vendo aqui, vocês estão afiados, né? O Kleber hoje parece que foi lá no Home Depot, comprou aquele facão, né, de cangaceiro, nem Lampião tinha um facão como o meu irmão Kleber, afiadíssimo, corta até rapadura no pensamento. Fala sério, Kleber, parabéns. É que Kleber está estudando, gente. Todos vocês estão pegando pesado, né? Não estão brincando, não, né? Vocês estão fazendo aí um curso básico em teologia que dá gosto, que vocês estão aí, né? Tá ali o Alan, né? Trabalha no planeta, mas quando faz a pergunta, eu já senti, não. O Alan trabalha lá com a panela na mão e com a Bíblia na outra mão. Tá igual o pessoal lá do tempo de Sambalat e Tobias, né? Com uma mão estava construindo, com a outra mão estava com a espada, assim o Alan, né? Com uma outra mão, com uma mão tá na panela, né? Tá lá o Alan na panela, e com a outra mão tá com a palavra, então não tem como sair fora de nenhum de outro, né? Isso é muito bom, gente, vocês estão muito dedicados, parabéns. Irmã Angélica também, irmã Angélica, quando solta as respostas dela, né? Até treme aqui em cima da minha mesa, né? Irmã Fernanda, né? Passa um tempinho quietinha, mas quando ela dá as respostas dela, parece um estouro aqui dentro do quarto, não é? Também irmão João também é bem quietinho, mas quando se manifesta para dar as respostas dele, né? Irmã Isabel também, irmã Isabel, irmã Isabel tem um potencial aqui dentro que vocês ainda não conhecem. Eu estou conhecendo nos últimos meses, parabéns, irmã Israel. Irmã Isabel, pela sua dedicação, só está se dedicando bastante, todos vocês, né? É uma das turmas que, graças a Deus, para a glória do Senhor, estou vendo aqui muita dedicação, muito esmero, e vocês estão aí comendo Bíblia com força. Parabéns a todos vocês. A glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Mas vou fechar aqui com algumas 3 últimas perguntinhas. Primeira perguntinha. De repente alguém pega a isenção. Qual era o nome dado ao governador do Egito? Havia uma expressão, não é? Não está na Bíblia, mas eu quero acreditar que vocês já devem ter ouvido pregações, ministrações, onde os pastores mencionam que aquele nome X significa governador do Egito. E José foi essa pessoa que foi, segundo a Bíblia, governador do Egito, mas tinha um nome técnico para dizer governador do Egito. Qual seria esse nome? César. Não. Potifar, pastor, Potifar, lá? Que seria Não. vizir, Fale. Grão-vizir. Grão-vizir, parabéns, Meu cinquentão! Mais cinquentão para o irmão João Cavalcante, oh meu Deus! Merece 100 pontos, meu Deus. Tem esperança na terra. Grão-vizir, eu disse para vocês, irmão João é quietinho, mas quando abre a boca, treme tudo aqui, ó. Minha mesa eu tive que segurar aqui para não desmontar e segurar aqui meu microfone, meu Deus! Grão-vizir. Hã? Como é que é? Grão-vizir. Notar aqui, Grão-vizir, grão de grão, vizir, V de valeta, I de Itália, Z de zebra, I de Itália, R de rato, grão-vizir. E quer dizer governador do Egito. Muito bom, vamos lá.
Para terminar, a Nação Santa, vamos terminar. A história sagrada toma uma nova dimensão a partir do livro do Êxodo. Séculos se passaram em silêncio desde a morte de José. Nesse inteirinho, os descendentes dos patriarcas tornaram-se extremamente numerosos. O novo faraó subiu ao trono e viu nesse crescimento populacional uma ameaça para os egípcios. Passou então a escravizar e oprimir os israelitas. Sob a liderança de Moisés, esse povo foi resgatado do cativeiro, transformou-se numa nação independente, se preparou para conquistar e ocupar a terra de Canaã. Vamos analisar a extensão desses acontecimentos e o período por eles abrangido nos anos seguintes. Resumo. Permanência no Egito foram de 400 anos, de 1800 a 1400 a.C. Este período foi dividido em 3 etapas, através da vida de Moisés, através da instituição da Páscoa e da libertação do povo de Israel. Bem rapidinho, porque eu não vou ter tempo, porque eu tenho que fechar em 5 minutos a aula para a prova. Essa tabelinha que você está vendo aí são as pragas do Egito. Eu creio que poucos de vocês sabiam o que eu vou aqui falar. Cada praga que Deus trazia ou trouxe sobre a terra do Egito, num total de 10 pragas, foi o confronto direto do nosso Deus contra um grupo que totalizava 1589 deuses. Os egípcios chegaram a adorar na 21ª dinastia exatamente 1589 deuses, uma coisa de doido. E na época deste faraó Ramsés II, o Egito adorava essa quantidade, já era a 17ª dinastia. É uma história longa, né? O Egito é dividido por dinastias, ou seja, grupos de faraós que governaram anos e anos e anos e anos. Mas quando Ramsés II, que era o faraó do Êxodo, governava o Egito, eram 1589 deuses, e ele que segurava os israelitas de não sair, ou seja, Deus endurecia também o seu coração. Então, cada praga que Deus trazia sobre o Egito era Deus entrando de frente com um grupo desses deuses egípcios. Está aqui, o Nilo. Quando Deus manda sangue sobre o Nilo, é Deus entrando de frente com 3 deuses. Num, o guardião do Nilo, Hapi, o espírito do Nilo, e Osíris, que era o Nilo representando o sangue de Osíris. Quando Deus manda as rãs, Deus está entrando de frente contra Ect, com forma de rã, o Deus da ressurreição. Já a praga dos piolhos e moscas, a história geral não conseguiu detectar os deuses específicos, mas foram deuses contra os quais Deus lançou o seu contra-ataque. Quando ocorreu a morte dos rebanhos, o nosso Deus entrava de frente com Hathor, a deusa mão com forma de vaca, Apis, o touro deus, Pritá, o símbolo da fertilidade, Minevis, o touro sagrado de Heliópolis. Ou seja, aí Deus entrou de frente com 4. Quando vieram as feridas purulentas, Deus lança um ataque contra Imopete, o deus da medicina. Quando veio o granizo, Deus entra de frente com Nut, a deusa do céu, Ísis, a deusa da vida, e Sete, o protetor da colheita. Quando vem a praga dos gafanhotos, o nosso Deus entra de frente contra 2 deuses, Ísis, a deusa da vida, e Sete, o protetor da colheita. Quando vem a praga das trevas, é um grupo enorme, é o nosso Deus batalhando contra Ra, Atem, Atum, Horus e todos os deuses do sol, que são 114. Quando vem a morte dos primogênitos, o nosso Deus se lança um ataque frontal contra o principal e mais importante de todos os deuses egípcios, Osíris, o chamado Deus menino, ou a divindade de Faraó, que era considerado o doador da vida. Olha que ironia, né? O doador da vida morre em todo o Egito, ou seja, os primogênitos do Egito. Então, só para vocês terem uma ideia da grandeza desta luta entre o nosso Deus e os deuses do Egito. Infelizmente, teremos que terminar. Pastor, paramos por aqui.
Para estudar o Antigo Testamento na íntegra, teríamos que gastar 3 meses. 3 meses. Aí o nosso curso ficaria longo demais, mas é só para vocês terem uma rápida visão, né? Teríamos que, por exemplo, estudar aqui, olha na página 25, o tabernáculo. Meu Deus! O tabernáculo é uma riqueza. São 777 elementos, apontando para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, para Jesus Cristo, para a igreja e para o cristão. Meu Deus, não teria. Só para estudar o tabernáculo nós gastaríamos 2 anos. Sério, 2 anos. É a tipologia bíblica mais rica de toda a Bíblia. Queria falar sobre a lei, as leis morais, civis, cerimoniais. Na página 27, aí você vai ver a história de Israel. Os mapinhas que eu falei para vocês, só tem na página 28, na página 29, na página 29 ali, a divisão das tribos, não é? Aser, Naftali, Zebulon, Issacar, Manassés do Oriente, Manassés do Ocidente, Efraim, Judá, Simeão, Rúben, Gade, está tudo ali em detalhes. Na página 30, aí você vai conhecer o período dos juízes, que foi uma roda viva entre libertação, liberdade, apostasia, opressão e arrependimento. Na página 32, entre o período de transição, a monarquia, tá? Entre Saul e Salomão. Lembrando que a maioria das escolas dominicais, escolas teológicas, isso aqui eu creio que já falei para alguns de vocês, já anotaram e outros não. Os reis do Israel unido, não são 3, tem até musiquinha de escola dominical, Saul, Davi, Salomão, Saul, não, foram 4. Um dos filhos de Saul, por nome de Isbosete, foi o 2º rei de Israel. Onde está escrito isso? Segundo o livro de Samuel, capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, você vai descobrir que Isbosete, alguém já ouviu falar desse camarada? Isbosete, só a irmã Angélica e o Kleber. Isbosete. Então, o 2º rei de Israel, unido, não foi Davi, foi Isbosete. O 3º, sim, foi Davi, e o 4º e o último foi Salomão. Aí depois o reino se quebra em 2, não é? Jeroboão com as tribos do norte, reino do norte, reino de Israel, e Roboão com as tribos do sul. 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. Mas nessa parte aqui você vai conhecer a história de Israel, reinado de Saul, reinado de Davi. Não vai falar de Isbosete aqui na apostila, porque isso é um fato que, por estranho que pareça, passaram por cima. Eu nem menciono na apostila. Aí está falando sobre o reino dividido, página 35, o reino da Síria, Império Babilônico, ou seja, tem um conteúdo tremendo para ser desenvolvido, e que, infelizmente, o nosso tempo em sala de aula, né, não tivemos condições de trabalhar com este conteúdo que é riquíssimo. Então, eu sugiro que, de vez em quando, você tenha aí um bom material, eu digo isso para a glória do Senhor, para você, então, fazer uma pesquisa, dar uma relida, certo? Muito bem, vamos então passar para a nossa provinha, lembrando que na próxima semana, próxima quarta-feira, né, como já postei lá no grupo, para título de ajustes, não teremos a nossa aula normal, a despeito de que estamos, claro, aguardando que você, aqueles que não fizeram ainda, cumpra com o seu dever dos pagamentos até o dia 30 próximo. A você que já fez, muito obrigado. Aqueles que ainda não fizeram, tem até dia 30 para fazer normalmente o seu pagamento. Mas nenhum aluno com essa interrupção da aula da próxima semana vai sofrer nenhum tipo de prejuízo, porque precisamos, né, fazer essa interrupção para fazer o reajuste do quadro de matérias para no dia 2 de agosto voltarmos na plena normalidade. Então, provavelmente vai ser a matéria de bibliologia ou a teologia do obreiro. Repito, vai ser bibliologia ou a teologia do obreiro, né? Eu estou aqui, estou esperando a listinha do irmão João, a listinha da parte da irmã Daniele, e aí, fechando, só a irmã Angélica que está nessa benção de não precisar mandar, porque ela é recente, tá? Irmão João, irmã Daniele, mandando a listinha até o sábado, então já no domingo eu já vou definir, posto no grupo, e já entre segunda e terça já estou
enviando a nova apostila para vocês. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus pela aula e já passar para a nossa provinha. Para a alegria de vocês, ela só vai conter 7 perguntinhas. Só. Daquele grupão de 60, 7. 7, 7, 7. A perfeição de Deus. Então, se você estudou bem, então não vai ter nenhuma dificuldade, né? X para certo e O para errado. Uma breve oração e já passamos. Muito obrigado, Senhor, por este período de 5 aulas, 6 aulas, melhor dizendo, que podemos estar aqui juntos. Sabemos que para os teus filhos foi uma grande batalha, um grande desafio, muito sacrifício, mas está valendo a pena, Senhor. Está valendo a pena porque o Senhor está fortalecendo, sustentando e despertando aos teus filhos e filhas a estudarem e terem conhecimento e terem, acima de tudo, gravado em seus corações. Muito feliz estou com esta turma, embora pequena, reduzida, mas todos muito dedicados. Continua abençoando, Senhor, o casal Alain e Isabel, teu filho Kleber, tua filha Angélica, tua filha Isabel, tua filha Fernanda. Continua abençoando nossa irmã Daniele, também nosso irmão João. Senhor, esse grupo bonito, pastora Darlete, que não pôde estar hoje, esse grupo dedicado, e que essa dedicação não pare no caminho, muito pelo contrário, que continue avançando e crescendo para a tua glória. Faça lembrar do que estudaram, Senhor, para que façam uma prova bem-sucedida para a tua glória. É a minha oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu vou parar então a gravação exatamente agora. Então, exatamente agora eu paro com a gravação.